Boa noite a todos. Novamente, podemos nos acomodar melhor na nossa leitura de hoje. Então, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. E eu estava aqui ainda agora, antes de vir arrumar o Zendô, sala de aula, escritório, que hoje era para ser dia 24 de junho. Hoje era para ser dia 24 de junho, só que o prefeito aqui de Campina Grande, ele tirou essa data do calendário, ele não colocou mais nenhuma data. Eu não sei dizer que dia é hoje, uma crise profunda que eu estou passando agora, nesse momento, sem saber dizer em qual tempo realmente eu estou. Porque era para ser dia 24 de junho, ele devia ter colocado alguma coisa no lugar para eu ter pelo menos uma segurança, não era? Mas apesar de eu não saber que data é hoje, eu sei pelo menos o dia. O dia é uma quarta-feira. E o que eu vejo... Sozinho colocou que é de 24,2. Mas o que eu posso lhe dizer é que, apesar de não saber da data, eu já sei do dia da semana, e eu posso escutar também muitos fogos de artifício, né? Muita bomba, sugerindo aí que deve ser alguma data comemorativa. Pode ser, inclusive, passagem do ano novo. Mas eu sinto assim, distante, um cheiro de fumaça, o que pode me sugerir que algum dia de algum santo, tipo Santo Antônio, São João, São Pedro. E na televisão está mostrando assim, na televisão eles estão dizendo que dá até hoje, mas na televisão eles estão mostrando que está tendo uma nuvem bem grande de gafanhotos que vem ali da Argentina, e essa nuvem de gafanhotos consegue andar, voar 140 quilômetros por dia. E talvez, dependendo das condições naturais, pode chegar até o sul do país e arrasar ali com algumas plantações do tipo arroz, trigo e outras. Eu acho que é São João. Eu estou achando que é o São João. E se fosse em um período normal, a gente não teria feito o zazen aqui na Casa Templo, porque quando é São João, nós temos muitas fogueiras, e essas fogueiras, elas prejudicam um pouco o desenvolvimento da prática, porque a gente fica inalando aquilo e não é recomendado. Não é? Mas é interessante que, dessa posição, a gente consegue ver o quanto as coisas são repetitivas. A gente falou um pouquinho disso sábado passado, na palestra sobre o sentido da vida. É incrível quanto as coisas são repetitivas. A gente vê data comemorativa após data comemorativa, a gente seguindo todo aquele percurso. E muitas vezes nossos ciclos internos, emocionais, mentais, acompanhando todo aquele movimento. Não estou dizendo que esses ciclos de datas comemorativas seja alguma coisa negativa. Não. Pode ser, pode. Mas nós, enquanto praticantes, nós deveríamos aproveitar esses dias de maneira que a gente possa desenvolver
o maior número de qualidades internas. O que esse momento como essa pandemia me permite desenvolver? Aquele meu tempo que eu tinha indo de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, se a gente não precisa sair para trabalhar em condições como antes. Então a gente vê, pessoal, que isso realmente é o samsara, né? Como os indianos gostam de falar, é o samsara. A gente vê as coisas se repetindo o tempo todo. E quando a gente fica no zazen, quando a gente tem uma prática do zazen, a gente fica vendo essas coisas se repetirem e a gente começa a observar o seguinte, que, nossa, de repente eu poderia estar só nesse fluxo de repetição. Eu poderia estar só nessa repetição. Mas o zazen, ele possibilita que a gente veja e até participe dessa repetição, desenvolvendo qualidades internas e tendo outros conteúdos que faça com que nós tenhamos saúde mental e saúde emocional. Então, eu estava ouvindo ontem pela manhã na CNN um especialista dando uma entrevista, ele é da área da saúde mental, ele dando uma entrevista, as pessoas perguntavam e ele ia respondendo, e uma moça perguntou, doutor, eu não aguento mais, o que é que eu posso fazer? Aí ele disse, a senhora conhece aquela playlist? Faça uma playlist, mas faça uma playlist da alegria. Acesse lembranças que são positivas. Relembre coisas que são boas, que é para contrabalancear o peso de algumas negatividades, que é comum acontecer nesse momento. E por isso, pessoal, que a disciplina mental, a disciplina emocional, que é uma coisa que o Zen gosta muito de trabalhar, ela é importante. Disciplina. Quando eu estava fazendo o curso de geografia na universidade, eu me lembro que eu achei muito estranho a palavra aluno. Uma professora lá de prática pedagógica, ela disse, olha, a palavra aluno significa aquele que não tem luz. Eu disse, eu sou aluno, eu não tenho luz. Depois ela falou que quem dá luz ao aluno é a disciplina. Aí as coisas começaram a fazer um pouco de sentido. Então, é preciso que em tudo na vida a gente tenha essa disciplina. E o zazen, a gente, como nós já falamos aqui, o zazen nos ensina a abdicar de certos estados emocionais, de certos estados mentais, porque aquela coisa se processa em nosso interior, as perturbações positivas ou negativas chegam, mas a gente está quietinho, paradinho, imóvel, abdicando de tudo aquilo. A gente começa a abdicar sentado no zafu, a gente começa a abdicar sentado em zazen. Quando a gente vai para o que realmente importa, que é a vida, nós temos um pouco mais de condições de se relacionar com tudo o que existe de uma outra maneira, de uma maneira mais saudável. Que isso aí é a verdadeira prática espiritual, é a verdadeira vida espiritual. É como você não responde àquelas coisas negativas que podem lhe chegar. Porque a gente vive muito nesse processo, a coisa vem, eu vou lá e dou uma resposta na altura daquilo que veio. É como Jesus disse, mostra a outra face. E a gente sabe que não é tão fácil mostrar essa outra face, porque nós temos coisas que estão muito incrustadas, muito cristalizadas dentro de nós mesmos. E o zazen permite que a gente veja esses conteúdos que estão tão cristalizados. Esse simplesmente parar e respirar,
esse não se mexer abre canais de percepção que são muito interessantes. E é justamente sobre isso que o texto que eu vou ler hoje, uma parte, e também na próxima quarta-feira, fala. O texto de hoje é do mestre Keizan. Keizan é um dos monges que fundou a ordem que eu sigo, né? Ele nasceu em 1264, né? É uma cidade do Japão. E diz a história que ele nasceu próximo a uma capela dedicada a Kannon. Kannon, a Bodhisattva da compaixão. A mãe de Keizan, pelo que eu li pouco, né? Eu não sou um estudioso do budismo, prefiro ser mais um praticante. A mãe de Keizan, ela era devota de Kannon e colocou o nome de Keizan de Yosho, que significa prática vida. Inclusive tem desenhozinhos que mostram a vida de Keizan no YouTube. Histórias muito bonitas. Eu me lembro que eu cheguei a assistir uma delas há muito e muito tempo, né? Então, o mestre Keizan, a mãe dele morreu, né? A mãe dele faleceu. E uma das coisas que ele tinha se comprometido com ela era de entrar no mosteiro, de virar monge. E o mestre Keizan, ele entrou no mosteiro aos 8 anos de idade. E se tornou monge aos 13 anos de idade. Então, nós temos um ancestral do Dharma, que muito cedo já tinha uma tendência de entrar no caminho. Entrou aos 8 anos, se tornou monge aos 13 e dedicou sua vida a praticar e a ensinar o Dharma. Uma coisa interessante do mestre Keizan, para a gente começar a ler o texto, é que, diferentemente de Dogen, enquanto Dogen ele era, digamos, mais voltados a falar mais sobre o mundo interior, fazer uma análise a respeito do eu, o mestre Keizan, ele vai se popularizar, ele vai se tornar um ícone dos ensinamentos budistas. O mestre Keizan, uma das principais coisas da história dele é justamente essa preocupação em fazer com que o Dharma se tornasse acessível para todos no Japão. E não apenas para uma minoriazinha. Aliás, as mulheres eram também bem vistas na sanga de Keizan. A gente sabe que o Japão é um país muito machista. E o mestre Keizan, ele valorizava essa questão também do feminino, não é? Então, o texto de hoje ele fala sobre o zazen. Certo? O texto ele vai falar realmente sobre o zazen. Como proceder no zazen? O que é que passa em nosso interior no zazen? Então, o texto ele pode ser traduzido como aqui está, atento em zazen. Zazen significa clarificar a mente e descansar tranquilamente na sua natureza presente. Olha só. Zazen significa clarificar e descansar tranquilamente na sua natureza presente. Isto é chamado revelar a si mesmo e manifestar a verdadeira base, ou a base verdadeira. Essa base verdadeira que o mestre Keizan fala é a natureza da nossa mente. É aquilo que há de mais profundo. Segunda-feira, à tarde, eu fui ao médico. E bem de boa, à tarde, foi de boa enquanto eu fui, porque chegando lá, meu amigo, é uma espera. Por isso que a gente é chamado de paciente quando vai naquele negócio ali, porque
Misericórdia. E quando eu fui, eu liguei o som, né? Musicazinha para dar aquela tranquilizada. E comecei a cantar uma música assim do meu tempo, sabe? De Raul Seixas. E aí eu cantei. E eu fiz questão de bem devagarzinho, que é para demorar a chegar e também curtir aquele período. E eu senti uma coisa assim interessante. Nossa, como é bom quando a gente se desfaz desse papel. Quando a gente não fica refém e a gente simplesmente curta aquele momento que a gente está vivenciando, de corpo e alma. Porque eu poderia simplesmente estar, eu acabei de dar aula, sou professor de geografia, amanhã eu tenho muitas aulas, enquanto isso dirigindo, né? Amanhã eu tenho muitas aulas, eu estou indo agora ao médico, estou preocupado porque minha pele está... Isso mesmo, Evangelho, é um lugar perfeito para refletir. Eu simplesmente me desconectei de várias coisas e vivenciei um momento. Descansei a minha mente naquele momento presente. E o texto ele continua. Corpo e mente abandonados, sem apego a formas, como sentar ou deitar. Sem pensar no bem, sem pensar no mal, transcendendo o comum e o sagrado. Além de todos os conceitos sobre ilusão ou iluminação, passando através das barreiras entre seres comuns e Buda. Eu tenho isso para mim. O Zazen é o direto ao ponto. Sem fazer nada. Deixe de lado todas as preocupações, desapegando-se de tudo. Não fabrique coisa alguma a partir dos 6 sentidos. No budismo a gente fala que nós temos 6 sentidos. Os 5 tradicionais e a mente, que é o 6º sentido. Como o Buda diz no Parinirvana Sutra, a mente, ela é o 6º sentido. É ela quem deve controlar todos os outros 5 sentidos. Então, eu vou repetir. Não fabrique coisa alguma, isso mesmo, nem passado e nem futuro. Não fabrique coisa alguma a partir dos 6 sentidos. Quem é este? Seu nome nunca foi conhecido. Não pode ser considerado corpo, não pode ser considerado mente. Tentando pensar sobre isto, o pensamento se esvai. Tentando falar sobre, as palavras somem. Como um bobo, como um tolo. Tão alto como uma montanha, tão profundo como o oceano. Não mostra seu pico, mais elevado, nem suas invisíveis profundezas. Brilha sem pensar. A fonte é clara em explicação silenciosa. Me lembrei agora do mestre Bodhidharma. Bodhidharma é quem diz, o caminho é sem palavras. Keizan diz, a fonte é clara em explicação silenciosa. Ocupando o céu e a terra, o seu próprio corpo se manifesta completo e só. Uma pessoa de incomensurável grandeza
como que tenha completamente morrido, cujos olhos não se embaraçam por nada, cujos pés não são suportados por nada. Eita, que comparação cabulosa foi essa? Eu vou ler de novo. Olha só, vou até tomar uma aguinha aqui a 15 graus. Olha só. Ocupando o céu e a terra, o seu próprio corpo se manifesta, completo e só. Uma pessoa de incomensurável grandeza, como quem tenha completamente morrido, cujos olhos não se embaraçam por nada, cujos pés não são suportados por nada. Onde há alguma poeira? Qual é a barreira? Água pura nunca teve nem costas, nem frente, nem verso. Espaço nunca terá, dentro ou fora. Clara como cristal e naturalmente brilhante, antes da forma e do vazio se separarem. Objetos e a mente em si não têm espaço para existirem. Sempre esteve conosco, mas nunca teve nome. O terceiro ancestral, fundador, um grande mestre, temporariamente chamou de mente. O venerável Nagarjuna provisoriamente chamou corpo. O meu sangue coloca sunyata. Essência e forma, iluminadas, manifesta nos corpos de todos os Budas e é simbolizada pela lua cheia. Nada falta, nada excede. Esta mente é em si mesma a iluminação. Não existe outra mente. Existe essa mente, que no seu estado puro, que no seu estado original, libera, faz com que a gente acesse a iluminação. Sua luz brilha através do passado e se irradia até o presente. Nagarjuna usou este símbolo sutil para o samadhi de todos os Budas. Mas a mente é sem sinais. A mente é sem sinais, sem dualidade. Embora formas possam diferir em aparência, apenas mente, apenas corpo. Não é questão de igualdade ou diferença. A mente se transforma em corpo. E quando o corpo surge, parecem que estão separados. Quando uma onda se move, 10.000 ondas a seguem. Quando uma onda se move, 10.000 ondas a seguem. Uma coisa que às vezes eu gosto de falar aqui na Casa Templo é que uma palavra nunca fica só. Ou dificilmente uma palavra fica só. Se a gente começasse agora, se eu dissesse, sei lá, tipo
Terremotos. Aí, quem assistiu jornais ou leu alguma coisa, ficou sabendo que teve um terremoto lá na Califórnia. Foi fraco, 5,2 graus. Aí outra pessoa que tem um determinado conteúdo interno, tipo um geógrafo, vai dizer: ah, existe uma coisa chamada cinturão de fogo, ou círculo de fogo, que é a área que está muito sujeita a acontecer terremotos e vulcões. Por isso que Bodhidharma diz que o caminho é sem palavras. E o mestre Keizan diz que a fonte é sutil e clara em explicação silenciosa. Porque uma palavra nunca fica só. Porque quando uma onda se move, 10.000 ondas a seguem. No momento em que a discriminação mental surge, milhões de coisas vêm à tona. Que preciosidade agora. No momento em que a discriminação mental surge, milhões de coisas vêm à tona, que é o oposto quando a gente deve fazer o zazen e atingir o samadhi. Está uno com tudo que existe, sem diferenciações. Isso quer dizer que os 4 elementos básicos e os 5 agregados, que são os skandhas, eventualmente se combinam e os 4 membros e os 5 sentidos aparecem. E assim por diante. Em relação às 36 partes do corpo e 12 relações causais da interdependência. Os 12 elos da interdependência. Quando a fabricação mental surge, desenvolve uma continuidade, mas ainda existe apenas devido ao agrupamento de miríades dos fenômenos. A mente é como a água do oceano e o corpo como as ondas. Não há ondas sem água e não há água sem ondas. Água e onda não são separadas. Movimento e quietude não são diferentes. Diz-se: se o verdadeiro indo e vindo, vivendo e morrendo, é o corpo indestrutível dos 4 elementos e dos 5 agregados. Os 5 agregados, ou os 5 skandhas, é o que a gente se confunde como sendo nós mesmos. A gente se confunde com o corpo, a gente se confunde com as sensações, a gente se confunde com as nossas percepções, a gente se confunde com corpo, com sensação, com percepção, com os nossos conceitos, que são as formações mentais, e a gente se confunde com todo um conteúdo que existe aqui na nossa consciência. Como o monge zen vietnamita Thich Nhat Hanh gosta de dizer, o nosso corpo está sendo atingido por centenas de milhares de emoções o tempo todo. E a gente se identifica com algumas e quer rejeitar as outras. Para a gente encerrar. Zazen é penetrar diretamente no oceano da natureza Buda. É ir direto ao ponto. E manifestar o corpo Buda. A mente pura e clara é autenticada no momento presente. E a luz verdadeira brilha em toda parte. O oceano não aumenta nem diminui. E as ondas nunca cessam. Assim,
os Budas aparecem no mundo apenas com o propósito de fazer com que as pessoas realizem a sabedoria e a visão da iluminação. Este é o texto do mestre Keizan. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Que tenhamos uma boa noite e até sábado.